Fala galera, bem-vindos a mais um Coleção em Ação Show. E essa semana a gente vai falar um pouco a respeito de uma divisão dos comandos em ação muito legal, a Força 2000, lançados no final dos anos 80. Estão curiosos para saber a respeito da história dessa galera? Fica com a gente depois da vinheta. Então vamos lá galera, vamos dar uma olhada nesse grupo aqui dos comandos em ação, essa unidade especializada que aqui no Brasil a gente acabou conhecendo por Força 2000, né? Essa galera aí ela foi lançada pela Estrela aqui no Brasil em 1990, chegou aqui nas prateleiras e os brasileiros tiveram a oportunidade de colocar a mão nesses G.I. Joes que eram tão diferentes, né? Dos G.I. Joes ou dos comandos em ação que tinham sido lançados até então. Eles apareceram aqui no Brasil de 1990 até 1991. E lá nos Estados Unidos, eles foram conhecidos como Battle Force, né? Battle Force 2000 ou Battle Force 2000. Foram lançados em 1987 lá nos Estados Unidos, né? Sendo que os comandos em ação nos Estados Unidos eles começaram a aparecer nas prateleiras, né, do jeito que a gente conhece, naquela escala 3/4. Eles começaram a aparecer por volta de 1982 nos Estados Unidos e 1984 aqui no Brasil. A Força 2000 apareceu lá em 1987, como eu já tinha dito, e ela foi descontinuada em 1989. Então, lá nos Estados Unidos, ela até teve uma sobrevida um pouco maior, né, nas waves. Aqui no Brasil realmente foram só 2 anos, mas eu acredito que ela foi muito legal quando foi lançada. Muita criança deve ter visto esses comandos em ação, né, tão diferentes nas lojas e devem ter comprado bastante. Eu lembro que eu cheguei, quando eu era pequeno, eu cheguei a ter uns 2 desses comandos em ação e eu chamava eles de comandos futuristas, né, mas era a Força 2000. Qual que era o conceito da Força 2000? Qual que era o conceito dessa galera aqui? Eles eram uma unidade especializada dos comandos em ação para treinar com equipamentos, né, que eram desenvolvidos, equipamentos de ponta, e para realmente aprovar esses equipamentos para futuras operações das tropas convencionais, se é que os comandos em ação tinham tropas convencionais, né? Mas dentro dos comandos em ação que já eram uma unidade especializada, a Força 2000 era uma unidade mais especializada ainda. Então eles tinham realmente essa responsabilidade de experimentar equipamentos novos, experimentar uniformes novos, veículos novos. Então a responsabilidade deles era bem grande, né, da Força 2000. Olha só, a Força 2000 foi composta por esses 8 carinhas aqui. Só que no Brasil chegaram 7 e nos Estados Unidos chegaram só 7. Já vou explicar para vocês por quê. Olha só, no original, esse cara aqui, ele era o Avalanche. Ele era um sargento Ian Costello. Esse segundo carinha aqui, esse verdinho, ele era o Blaster, sargento Brian Davis. Esse carinha aqui era o Blocker. O nome dele era David B. Carter. Ele também era sargento. Então estão vendo que é mais ou menos como acontece nas operações especiais da vida real. A maioria é graduado, né? Não é soldado raso para estar em grupos de operações especiais. No caso deles aqui, especializados em treinar equipamentos experimentais. Todos eles sargentos, né? Esse aqui era o Dodger. Ele era sargento de primeira classe e o nome dele era Richard Henwick. Esse aqui era o Knockdown, sargento Brian Gonçalves. Esse carinha aqui era o líder da equipe. O nome dele era Maverick. Ele era capitão. Ele era o capitão Thomas Kiley. Esse, com essa mochila gigantesca nas costas, ele era especialista em experimentar equipamentos sonoros novos para os G.I. Joes. Então o apelido dele era bem legal, dentro dos comandos. Ele era o DJ. E ele era especialista Thomas Rossi III. Então, provavelmente esse cara aqui já teve outros, né? O pai e o avô dele também devem ter sido militares lá nos Estados Unidos. Não vou falar
desse carinha aqui ainda, tá? A gente vai se fixar nesses 7 camaradas aqui. Todos os 6 primeiros aqui, eles foram lançados lá nos Estados Unidos na primeira leva que saiu em 1990. Somente o DJ saiu na segunda leva de 1991, junto com mais alguns veículos. Então, saíram primeiro esses 6 comandos e, por último, o DJ lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, apesar do nome deles serem muito maneiros, muito bacanas, eu gosto muito do nome deles, poxa, Avalanche, Blocker, né, DJ, nomes muito legais, mas aqui no Brasil a Estrela, como sempre, gostava de modificar uniformes, de modificar... Não fizeram com o Snake Eyes, de mudar ele até o Snake Eyes quando foi lançado aqui no Brasil, ele não era um Cobra. Então, o mínimo que eles fizeram foi mudar o nome dessa galera toda quando foram lançados aqui no Brasil. Então, o Avalanche, aqui no Brasil, ele virou Antar. Beleza, até achei que ficou um nome legal. O Blaster, ele virou o Atomizer. O Blocker virou o Volanter. O Dodger virou o Captor. O Knockdown virou o Detector. Talvez pelo fato dele usar esse capacete, né, com um olho a mais aqui. Colocaram o nome de Detector nele. E o Maverick, que era o especialista em equipamentos aéreos dessa galera aqui, no Brasil virou o Meteor. Então, quer dizer, todos eles tiveram seus nomes modificados no Brasil. O DJ, ele não foi lançado no Brasil como um Força 2000. Ele não chegou a ser lançado no Brasil como um Força 2000. E ao invés de lançarem o DJ, o que eles fizeram? Eles pegaram o Quick Draw, que era um personagem que tinha sido lançado numa leva anterior, se não me engano, 1986, e lançaram ele aqui no Brasil como o 7º membro da Força 2000. Então, nos Estados Unidos, essa aqui é a Battle Force 2000, e no Brasil, tirando o DJ, essa aqui é a Força 2000 completa. E o Quick Draw, para combinar com o resto dessa galera aqui, ele ganhou o nome de Reactor, que no Brasil ele acabou ficando com o nome de Reactor. Vamos lá então, vamos dar uma olhada em cada um deles aqui, só para a gente ver alguns detalhes. Olha só, o Avalanche, ele tinha esse uniforme branco, né? Porque ele era especialista em treinar equipamentos que fossem utilizados pelos Joes em ambientes de baixa temperatura. Ele vinha acompanhado dessa arminha aqui, né? Podem notar que, que menos tirando o DJ, todos eles têm um padrão de arma no tom cinza, as armas deles. Infelizmente, do Maverick, a única coisa que eu não tenho é o comunicador dele, que ficava acoplado aqui no capacete, né? O restante ele tá completinho. A gente tinha o Blaster, que era especialista em arrombamentos explosivos, em tudo que se tratasse de equipamento para explosão, né? A gente tinha o Blaster, então ele tinha aqui, ó, esse uniforme verde, muito maneiro, e essa máscara aqui que ele utilizava, né, na hora das explosões e também para se comunicar. Deixa eu só encaixar aqui. Então esse aqui era o Blaster. Olha só, uma arma bem diferente, né? Bem robusta a arma dele. Personagem muito bacana também. Eu gosto bastante dessa linha aqui. Eu acho que todos eles foram muito bem esculpidos pela Hasbro. Eu sei que depois da Força 2000, a Hasbro, alguns anos depois, ali por 91, 92 em diante, eles mudaram totalmente o foco dos G.I. Joes, né, dos Joes, e isso acabou respingando aqui no Brasil com os comandos em ação, porque eles começaram a levar os G.I. Joes para o lado mais tecnológico, então mais com os uniformes mais berrantes, né, saíram um pouco do tom militar das primeiras linhas, mas eu acho legal porque a Força 2000 ela tinha um porquê de ser desse jeito, né, de ser diferenciada do resto dos comandos em ação. Então vamos lá, olha só, esse aqui é o Blocker.
né? Olha só o blocker, uniforme cinza com detalhes beges, né? Personagem bem legal também. Especialista em... O blocker ele é especialista em técnicas de adentramento, técnicas de invasão. A gente tinha o Dodger. Olha só, depois eu vou contar já para vocês uma curiosidade bem bacana a respeito do Dodger. Então a gente tinha o Dodger, também tinha o aparelho de telecomunicações dele aqui, né? Bem legal. Especialista em veículos, né? Especialista em veículos da unidade. A gente tinha o Knockdown. Olha só, Knockdown. Como o próprio equipamento dele mais ou menos entrega, né? O Knockdown ele era especialista em equipamentos de rastreamento, enfim, de identificação, esse tipo de coisa. A gente tinha aqui o líder dessa galera, né? Deixa eu tirar o capacete dele aqui. Tinha o líder dessa galera, olha só, que era o Maverick, né? Especialista em equipamentos a serem utilizados em ambientes aéreos. Então ele até era o único dessa galera que tinha um veículo que era uma nave, enquanto os outros tinham veículos terrestres. Da segunda wave, a gente teve o DJ, que era com essa, né, na época as coisas não eram muito compactas, né, e eu acho que eles imaginavam que no futuro também não seria, porque ele carrega essa pequena mochila para ajudar ele na parte de testes de novos equipamentos para telecomunicação. Então esse aqui era o DJ. E beleza, aqui no Brasil colocaram talvez pelo visual high-tech dele também, né, com esses mísseis aqui, colocaram o Quick Draw, que seria o saque rápido, né, como o Reactor, com os mísseis deles e tal, o equipamento que abria, né, ele até meio que parecia um dos Centurions, aqueles desenhos também bem famosos dos anos 80, que tinha uma outra galera que também era especialista em equipamentos experimentais. Acho que todo mundo aqui deve lembrar dos Centurions. Então o Quick Draw ele até meio que lembra, né, os Centurions nesse visual dele. Muito bacana. Olha só a mochila. Qual que é uma curiosidade bacana a respeito da Força 2000? Uma coisa que eu acho muito legal a respeito deles. A Força 2000, ela, para promover a nova linha que foi lançada, a nova Wave lá nos Estados Unidos, ela apareceu nos gibis norte-americanos dos Comandos em Ação, ou dos G.I. Joes, que eram lançados pela Marvel. E ela apareceu no número 68. Eles apareceram testando, né, esses novos equipamentos, sendo designados para testar esses novos equipamentos. E nessa história eles foram fundamentais até para salvar outros Joes que estavam numa missão. Então foi uma maneira bem legal de lançar essa galera e explicar a história deles. Só que o que aconteceu? Talvez a própria Hasbro já soubesse que esse pessoal eles tinham um prazo de vida, eles logo ficariam datados, até pelo próprio nome deles, que levava o nome 2000. Só que isso não precisou nem chegar no ano 2000 para que a Hasbro desse um jeito de sumir com esse pessoal. Então o que eles fizeram? O Larry Hama, que era o escritor dos quadrinhos dos G.I. Joes nos Estados Unidos, ele ganhou carta branca para eliminar, né, para matar alguns comandos em ação, alguns comandos nos gibis norte-americanos para dar um pouco mais de dramaticidade para o gibi. E uma das cartas brancas da Hasbro foi justamente essa galera da Força 2000. E aí o que aconteceu? Infelizmente na edição 113 dos G.I. Joes, eles estavam lá lutando contra os cobras num país chamado Benzin. E durante essa intervenção, né, dos Joes lá tentando salvar o povo dos cobras, algo que até a gente não vai tocar em política aqui, mas que veio a acontecer depois realmente no Oriente Médio com os americanos, mas quadrinhos virando realidade, né? Então os Joes foram lá para fazer essa intervenção nesse país fictício de Benzin, e a Força 2000 ela acabou sendo, infelizmente, emboscada pelos cobras e acabaram falecendo. Todos eles morreram durante a explosão.
com exceção, vamos tirar aqui o Quick Draw, porque ele não pertence à Força 2000 lá nos Estados Unidos, com exceção do Dodger, que permaneceu vivo para vingar os colegas, né? Então todos os Forças 2000 acabaram falecendo, e o Dodger depois, na linha de action figures e posteriormente também nos quadrinhos, ele acabou entrando para uma outra galera que era chamada de Sonic Fighters, que eram uma outra divisão especializada dos Joes. Então todos eles morreram, até o DJ, que tinha acabado de entrar para a equipe, e o líder deles, o Maverick, e todos os demais morreram, e só o Dodger ficou vivo. Mas o mais legal é que simplesmente não mostraram os personagens morrendo e esqueceu isso tudo e acabou. Mostraram depois o Dodger entrando numa nova equipe que foi para prender, né, os cobras que tinham cometido esse atentado contra a antiga equipe dele, e também mostraram a Força 2000 inteira sendo enterrada com honras no cemitério Arlington, o cemitério nacional de Arlington, nos Estados Unidos, que é onde são enterrados os heróis de guerra, inclusive outros Joes que já tinham morrido nas histórias em quadrinhos por lá, e alguns até que tinham morrido também em Benzee junto com a Força 2000, eles foram enterrados lá no cemitério de Arlington. Uma das coisas legais também da Força 2000, como eu já falei para vocês, não eram só os uniformes e os armamentos que eles utilizavam, mas também os veículos que cada um deles operava, que eram veículos bem experimentais. Infelizmente, eu só tenho o Marauder, que era pilotado pelo Dodger. Talvez por isso ele tenha sido o único a ficar vivo dos coitados da Força 2000. Talvez seja porque ele pilotava o Marauder. Mas, falando sério, todos os outros comandos em ação da Força 2000 também pilotavam equipamentos muito legais, né? Como eu já falei para vocês, o Maverick operava uma nave, todos os outros tinham os seus veículos para operar. E esses veículos, o mais interessante deles é que se vocês adquirissem todos eles e montassem, eles se transformavam numa base exclusiva para a Força 2000. Então a Força 2000 ela tinha uma base separada do resto dos comandos em ação, uma base bem legal que era montada quando a gente acoplava os veículos que cada um deles pilotava, transformando em uma base bem bacana. Então era isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessas curiosidades que eu trouxe para vocês a respeito da Força 2000. Ficou aqui uma homenagem, né, que a gente prestou a essa equipe tão legal que pertenceu aos comandos em ação e infelizmente acabaram quase que todos falecendo. Mas aqui no nosso imaginário, nas nossas memórias, eles vão permanecer vivos para sempre. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, inscrevam-se aí no canal, deem um like, deixem algum comentário pra gente falando alguma história que vocês tiveram quando pequenos, ou mesmo agora como colecionadores com essa galera da Força 2000. Inscrevam-se lá na nossa página no Facebook, porque a gente também está sempre colocando novidades lá. Siga a gente no Instagram e até a semana que vem.